São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse que tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriram-se o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Amados irmãos, todos aqueles que me ouvem aqui nessa tarde, ele é um texto que, quando se fala em revestimento, todos nós já começamos a entender. Deus dessa tarde vai ter milagre, vai ter. E foi a minha preocupação também com isso. E quando eu fui estudar minuciosamente esse texto, eu fui vendo que existem alguns requisitos, existem algumas situações, existem alguns fatos para que todo esse avivamento aconteça. Porque quando falamos em avivamento, totalmente vem logo à mente que é línguas estranhas, é alguém pulando, é alguém marchando, é alguém correndo. Mas o verdadeiro avivamento é aquele que está dentro de você. É aquele que, quando você passa, alguém vê Cristo na tua vida. É quando você anda, alguém te observa, alguém vê que você é uma pessoa diferente. Esse é o verdadeiro avivamento. E quando nós analisamos esse tema, bastante sugestivo dos nossos dias atuais, que fala acerca da promessa, que fala acerca de ficar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, para que no alto fosse revestido de poder. Então, como tema, para a gente entender aquilo que vamos pregar nessa tarde, vamos usar o versículo de número 49, que diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós analisamos este texto, nós observamos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ele deixou 3 ordens. Foram 3 ordens, ou em média 3 ordens que ele deixou para a igreja. A primeira ordem que o Senhor Jesus deixou para a igreja, ou deixou para aqueles que observassem as Escrituras, ela está escrita no livro de Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Qual foi a ordem que o Senhor Jesus deixou e o que é que está escrito lá? Está escrito a primeira ordem, que é: vinde após mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa foi a primeira ordem que o Senhor Jesus deixou. Esse foi o primeiro momento, o primeiro contato que ele teve com a ordenança da palavra de Deus. Quando nós analisamos o segundo momento, o Senhor Jesus falando, é esse momento do versículo de número 49, quando ele deixa mais uma ordem, dizendo que todos aqueles crentes, após já ter vindo a ele, após já ter descansado nele, após já ter repousado nele, entendendo as Escrituras, eles agora teriam que ficar em Jerusalém. É claro que você vai entender toda a história, vou te explicar
já pode ficar tranquilo aqui nesta tarde. Então ele deixou essa ordem: ficai em uma cidade de Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Mas a terceira ordem que o Senhor Jesus deixou para aqueles que fossem revestidos de poder, e para todos aqueles crentes que ali estavam na cidade em Jerusalém, foi o ide. Em Marcos, no capítulo de número 16 e versículo de número 15, ele é enfático e claro, e todos nós conhecemos essa passagem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todos nós conhecemos essas palavras de cor e salteado, todos nós conhecemos esses 3 mandamentos, ou essas 3 ordens que o Senhor Jesus deixou. Mas quando nós analisamos esse ficai, esta ordem que o Senhor Jesus deixou, nós podemos observar, de acordo com o dicionário, que ficar é estacionar, ficar é alguém que para em algum lugar, ficar, de acordo com o dicionário, é não sair daquele lugar, é permanecer ali. Isso foi o que o Senhor Jesus estava dizendo, orientando, ordenando para os discípulos. O Senhor Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês devem ficar na cidade de Jerusalém. Quando nós analisamos a palavra Jerusalém, ou a característica da cidade em Jerusalém, nós estamos dizendo que Jerusalém é a cidade da paz, é a cidade santa, é a casa de Deus. Jerusalém é um lugar onde habita a presença do Altíssimo. Jerusalém é a capital de Israel. Todos nós conhecemos e sabemos disso. Jesus estava dando uma ordem para os discípulos e estava dizendo que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém. Eu quero que você preste bem atenção no texto, para que você entenda o final de tudo isso. Por que é que Jesus usou essa expressão? Quando Jesus olha para aqueles discípulos e diz que eles deveriam ficar em Jerusalém, nós podemos fazer uma pergunta e indagar: mas por que Jesus disse isso? Mas por que Jesus deixou esta ordem? Mas por que Jesus deixou este mandamento para os discípulos? Quando nós analisamos a história e nós observamos o decorrer da história bíblica, nós podemos observar que o Senhor Jesus, em toda a sua trajetória aqui na terra, em todo o seu ensinamento, em toda a sua pregação, em toda a sua história, no período de 3 anos e meio que ele esteve fazendo sinais, prodígios e maravilhas, nós podemos observar que o Senhor Jesus começa a fazer prodígios, começa a fazer milagres, começa a realizar muitas coisas que aos olhos dos homens era sobrenatural. E qual foi os milagres que Jesus realizou? Nós podemos observar, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Jesus, em certas ocasiões, ele curou, em algumas ocasiões ele utilizou de fenômenos da natureza, em outras ocasiões ele ressuscitou mortos. Pelo menos nesta tarde nós poderíamos falar de alguns exemplos esses de cura que Jesus fez, a cura do oficial do rei. Nós poderíamos falar nesta tarde, nós também poderíamos falar de algumas curas que ele realizou, da cura da mulher que tem um fluxo de sangue, e todos nós conhecemos essas passagens, mas nós não vamos nos prender para não perder tempo, porque a hora não para e não espera por ninguém. Quando nós analisamos o fenômeno da natureza, nós poderíamos também falar que o Senhor Jesus, ele andou sobre as águas, e Pedro, observando aquele tamanha situação que ali aconteceu, desejou ir ter com Jesus sobre as águas. Eu tive observando nesses dias, diante de alguns vídeos perante a internet, eu vi um homem que ele começou a impressionar a multidão, e ele andou sobre uma piscina sobre as águas, e eu comecei a olhar aquilo e a observar e a dizer: o diabo, ele é astuto, ele é safado mesmo. Sabe por quê? Porque ele começa a usar o homem pecador, começa a usar o homem que não tem Deus, e começa a imitar
águas foi o Senhor Jesus e o segundo foi Pedro. Após isso, não provém de Deus, provém de obra maligna. Eu não sei se você observou, mas aquele vídeo era bem claro, onde mostrava aquele homem que atravessava aquela piscina e ali todos adoravam a situação e adoravam aquele homem. Eu quero entrar no texto mais uma vez aqui nesta tarde, que a cura e o fenômeno da natureza, ela vem através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, através do fenômeno da natureza, ele, em uma certa ocasião, os discípulos estavam desesperados e Jesus estava dormindo na polpa do barco. Todos nós conhecemos essa passagem. Eu quero que você entenda porque é que Jesus disse que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém para que do alto fosse revestido de poder. Aí os discípulos observaram e viram tudo aquilo. Os discípulos olharam para o mestre e viram todos aqueles milagres que ali aconteciam. Numa certa ocasião ele estava dormindo. Os discípulos olharam para ele e disseram: mestre, não importa que venhamos a perecer. Jesus desperta, acalma a tempestade, acalma o vento. Começa a conversar com eles e alertar eles e dizer que eles não tinham uma tamanha fé, e começa a conversar com eles no decorrer da trajetória e informar para eles que eles teriam que estar preparados, porque o Filho do Homem ia padecer e ia morrer 3 dias. Jesus começa também a fazer milagres acerca de ressuscitamento. Lembra da filha de Jairo, aonde a notícia chegou para ele dizendo que a menina já estava morta? Prontamente ele vai até a casa daquela mulher, daquela jovem, e quando ele chega naquele lugar, aquela menina é ressuscitada pelo seu poder, pelo poder de Jesus que nele havia e que nele estava, porque ele era o próprio poder. Observa a vida de Lázaro, também estava morto, estava há 4 dias e aos olhos humanos já cheirava mal e que não tinha como mais sobreviver, até diante da crença judaica não tinha mais como Lázaro sobreviver. Mas a Bíblia é clara que aquele Jesus, quando ele se apresentou, ele deu um brado, ele deu um grito, ele olhou para aquele sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. Observe bem que os discípulos estavam observando tudo aquilo que estava acontecendo, tudo que havia acontecido. Os discípulos estavam do lado dele, estavam contando com ele, estavam caminhando com ele, estavam observando o mestre. Eu quero que você vá entendendo. Mas quando você adorar a Deus, meu filho, ninguém vai te segurar aqui nessa tarde, não, viu? É por isso que eu quero que você preste bem atenção na história. Aí a Bíblia conta que os discípulos observaram o mestre chamado Jesus, e Jesus começa a ressuscitar, começa a andar pelas ruas de Jerusalém. Quando ele anda pelas ruas de Jerusalém, os demônios olham para ele, e uma das vezes olha para ele de: mestre, porque tu viesse nos atormentar em seus demônios, falando para Jesus. E Jesus disse: cheguei mesmo, cheguei para resolver essa situação. Se delegado não segura, se os homens mais fortes dessa cidade não conseguem segurar, eu me direcionei até essa cidade chamada Gadara para lhe expulsar. Aparece o vejo os demônios olhando para ele e dizendo: olha, mestre, nos importa, nos deixa ir para aquela manada de porco. A Bíblia fala bem claro que Jesus, ordenando a eles vão para a manada de porcos, e os porcos caem em precipício, e aquele homem é liberto, porque até os demônios se sujeitam à voz do nome poderoso de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é grande. Se você reconhece que o nome de Jesus é poderoso, adora, 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 adora. Adora aqui nessa tarde. Esse lugar vai tremer aqui nessa tarde. Eu já me envolvi na presença. E eu nem comecei a pregar ainda. Pode dar lugar aqui nessa tarde, viu? Oh, meu
e que Ele venha morrer, e que vocês vão ficar sós. Em uma ocasião, os discípulos chegaram e disseram: por que é que nós que somos discípulos de João jejuamos e os teus discípulos não precisam jejuar? E Jesus dá uma resposta para eles linda, dizendo que eles não jejuariam. Sabe por quê? Porque o noivo ali estava, e ia acontecer um momento que ele ia ser retirado, e que naquela ocasião sim, os discípulos iam precisar estar jejuando, estar buscando mais a presença de Deus. Observe também que uma certa ocasião o Senhor Jesus enviou 70 dos seus discípulos, 70 homens dispostos para fazer a obra. Nesta ocasião ele disse: olha, não levai alforjes, não levai nada consigo, vai, para que vocês possam pregar, para que vocês possam curar os enfermos. A Bíblia é bem clara que aqueles homens foram anunciar, foram pregar, foram curar em nome de Jesus. E quando eles voltam animados, eles voltam alegres. E quando eles olham para Jesus, eles dizem: Jesus, olha, a nossa alegria é tanta. Sabe por quê, Jesus? Porque o texto não fala que os demônios iam se sujeitar a nós, mas até os demônios, Jesus, quando nós estendíamos a mão e diziam: em nome de Jesus, sai, os demônios desapareciam. Eu quero que você entenda. Jesus olha para eles e diz: olha, eis que eu vos dou poder para pisar em toda sorte de serpentes e escorpiões. Jesus estava dando poder. Eu quero que você grave bem isso aqui nesta tarde. Jesus estava dando poder para os discípulos. Jesus estava dando poder para os discípulos. Quem quer esse poder aqui nessa tarde? Quem quer esse poder? Quem quer esse poder? Poder para pisar em serpentes, poder para pisar em escorpiões, e se comer alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano algum. Foi isso que Jesus estava dando para os discípulos. Os discípulos prontamente, com aquela alegria, entenderam isso. A Jesus disse para eles: olha, ainda tem mais. Não se alegrem por causa disso, mas se alegrem. Sabe por quê? Eu quero que vocês estejam alegres. Sabe por quê? Com os vossos nomes escritos no livro da vida. É isso que eu quero. Quem tem o nome escrito no livro da vida, dá um glória aí. Dá um barulho. Eu quero ouvir um barulho de glória aqui nessa tarde. Não olha para mim com essa cara assustada, não. Glorifica essa obra, acontece. A presença de Deus é real aqui nessa tarde. E isso é só o comer. Essa é uma tarde de poder. Essa é uma tarde de poder. Essa é uma tarde de revestimento de poder. O Senhor Jesus deu poder aos discípulos. O Senhor Jesus deu poder aos discípulos. Os discípulos entendendo este poder, os discípulos entendendo essa tamanha graça, esse favor não merecido, eles começaram a anunciar. Mas a Bíblia